Bem-vindos à minha aula acerca das reformas religiosas. Nela vamos falar muito sucintamente da Reforma Protestante e das respostas empreendidas pela Igreja Católica, a Contra-Reforma e a famosa Reforma Católica, através dos seguintes pontos: contestação à decadência dos valores na Igreja de Roma, o surgimento das reformas protestantes, que foram o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, as respostas da Igreja Católica, nomeadamente a Contra-Reforma e a Reforma Católica, e finalmente o caso português, onde veremos de que maneira todas estas estiveram presentes no nosso país. Espero que este material venha a ser útil e que subscreva o meu canal. Agora vamos dar início à nossa aula. A nova vaga de ideais renascentistas, de contestação ao conhecimento livresco, com a procura da observação direta e do uso do raciocínio crítico, vai estender-se a outras áreas, vindo a contestar a religião, não só pelo seu caráter dogmático, mas sobretudo pela sua corrupção e intromissão em assuntos políticos, para além de críticas ao desvio do seu objetivo, onde a tradição era mais valorizada que os princípios bíblicos, da sua indevida força política. Os críticos eram muito mais mordazes no que tocava ao comportamento dos seus ministros. Padres ignorantes, desconhecedores da Bíblia, que se usavam do cargo para a exploração dos fiéis, que frequentemente acumulavam cargos ou abandonavam as suas paróquias, que eram muitas vezes levados a excessos festivos, que eram frequentemente vistos com amantes, que chegavam a constituir família e que chegavam a usar-se do cargo para beneficiar dos seus familiares. Bispos e cardeais, que ascendiam aos cargos por meio de favores e com a total ausência de mérito. Viviam no fausto e na opulência, princípios radicalmente opostos à humildade cristã. Entre 1378 e 1417, uma crise política no seio da Igreja deu origem à existência de dois papas em simultâneo, um em Roma, outro em Avião, o grande cisma do Ocidente que dividiu os fiéis. Resolvido o problema, os papas que vieram a seguir foram tudo menos modelos de comportamento. Inocêncio VIII e Alexandre VI nunca esconderam os seus filhos que acumularam de honras e riquezas. Júlio II levou o Vaticano a participar em guerras na Itália, cioso de aumentar o seu poderio, e Leão X escandalizava pela exuberância da sua corte. No plano dogmático, a situação não era melhor. Lendas de milagres, crendices, superstições e idolatria vária a imagens ou relicários, ossadas ou objetos pertencentes a santos, ou supostos pedaços da cruz verdadeira. Uma tradução errónea da Bíblia para o latim, realizada no século IX por São Jerónimo, como única versão reconhecida, e a proibição de nova tradução para os idiomas correntes, bem como da sua leitura por parte dos laicos, o que levava a um grande desconhecimento popular face ao conteúdo bíblico. As críticas à Igreja Católica surgiram logo no século XIV, quando, por volta de 1380, John Wycliffe, professor em Oxford, Inglaterra, pôs em dúvida a utilidade do clero e o valor dos sacramentos. Jan Hus, reitor da Universidade de Praga, na Boémia, defendeu a criação de uma Igreja Nacional desligada da autoridade papal. Mas estes movimentos, quer por falta de meios como a imprensa, quer por falta de apoiantes, sobretudo poderosos, acabaram por falhar, dando poucos frutos. Jan Hus acabou mesmo na fogueira em 1415. Savonarola, em Florença, foi outro grande defensor da pobreza do clero, que decidiu publicamente condenar o luxo em que vivia o Papa Alexandre VI e, como tal, também acabou na fogueira em 1498. Alguns humanistas do Renascimento vão entrar nestas disputas. Foi o caso de Erasmo de Roterdão no seu livro Elogio da Loucura. Erasmo chegou mesmo a traduzir o Novo Testamento, tradução que entra em conflito com a versão de São Jerónimo. Foi neste clima de grande contestação à Igreja e à autoridade papal que surgirá um novo episódio que marcará para sempre a história da Europa. Em 1517, a Basílica de São Pedro encontrava-se no auge da sua construção. Necessitando mais fundos para a sua execução, o Papa Leão X usar-se-á de uma ideia já várias vezes usada pelos seus antecessores, a pregar uma bula de indulgências. Indulgências são, traduzido por miúdos, um perdão de todos os pecados e uma garantia de entrada no céu para todos os que as comprassem. Investir os rendimentos, mesmo ganhos a muito custo, neste espetacular bilhete para o paraíso celeste, era algo muito mais fácil de conseguir do que uma vida inteira ausente de pecados. O que levou muitos crentes fervorosos, tementes de encontrar o inferno no fim da sua jornada terrena, a investir os seus parques a vez. O negócio era tão bom e servia tanto para os vivos como para as almas dos entes queridos que já tivessem morrido, que o resultado da sua espetacular colheita ainda estava invisível na Praça de São Pedro, Vaticano. Reprovando a imoralidade deste ato, o monge alemão Martinho Lutero afixou no mesmo ano, na porta da Catedral de Wittenberg, a sua cidade natal, uma lista com 95 teses contra as indulgências, expondo, como o nome indica, 95 razões pelas quais as pessoas não deveriam comprar as indulgências. Lutero foi convidado a retratar-se e, recusando, foi excomungado pelo Papa, documento que queimou numa cerimónia pública em 1520, desafiando nitidamente a autoridade papal. A sua missão era criar mudanças no seio da Igreja, por outras palavras, uma reforma religiosa, e não o conseguindo fazer com o acordo do papado, resolveu então criar uma nova religião, o luteranismo ou religião luterana. Lutero ganhou muitos seguidores e tornou-se persona não grata no meio católico, só não vindo a conhecer o mesmo destino de John Hus ou Savonarola devido à proteção que lhe foi oferecida pelo príncipe da Saxónia, Frederico o Sábio, grande adepto dos seus ideais. Com Lutero, nasceu aquilo que viremos a chamar a Reforma Protestante.
protestante porque protesta. Esta nova reforma nunca foi aceita pela Igreja de Roma, levando ao surgimento de muitas outras igrejas por toda a Europa. A nova Igreja reformada por Lutero pregava os seguintes ideais: a salvação da alma é unicamente obtida pela fé, mais do que pelas obras terrenas, que a verdadeira fé só poderia ser encontrada através da leitura reflexiva da Bíblia, nunca através de cerimónias como as missas. Não deveria haver intermediários entre Deus e os homens, e consequentemente o clero perdia toda a sua importância. Não deveria haver qualquer autoridade na religião, e portanto a autoridade do Papa seria contestada. Os sacramentos perdiam todo o seu valor, contudo foram mantidos o batismo e a Eucaristia a título simbólico. Considerando que a Bíblia era a base de toda a fé, esta deveria encontrar-se nas línguas correntes para que todos a pudessem ler. Partindo desta ideia, Lutero traduz a Bíblia para o alemão em 1534, vindo esta a tornar-se acessível para todos através da moderna imprensa de Gutenberg. A Bíblia, cuja primeira impressão, ainda em latim, data de 1455, torna-se o primeiro livro impresso da história, consequentemente o livro com o maior número de impressões e mais lido ao longo dos tempos. Vamos então ver em pormenor as diferenças entre o catolicismo e o luteranismo. A Igreja Católica apoia um culto apoiado em intermediários, o clero. Por outro lado, o luteranismo desvaloriza o uso de intermediários entre homem e Deus. O culto deve-se basear na leitura introspectiva da Bíblia. A Igreja Católica recorre fortemente aos rituais, missas, cerimónias e sacramentos. Por outro lado, a Igreja Luterana desaprova os rituais. As missas são apenas meios de transmissão da palavra e os poucos sacramentos mantidos são meramente simbólicos. Para além de Deus, a Igreja Católica presta igualmente culto a santos e à Virgem Maria. No caso da religião luterana, não existe culto a santos. Considera que Deus é o único Senhor. A Igreja Católica defende que a conquista do paraíso, a salvação da alma, é conquistada pela súmula de boas obras terrenas. No caso da Igreja Luterana, o pecado é inevitável e, portanto, só a fé sincera pode salvar a alma. O catolicismo só reconhece a Bíblia Vulgata, tradução de São Jerónimo, como versão oficial da Bíblia. A Bíblia devia estar em latim e só poderia ser lida pelos membros do clero. No caso da Igreja Luterana, a Bíblia deveria estar ao alcance de todos e ser traduzida nas línguas correntes. O movimento protestante não se ficou pelo luteranismo, mas devido à ação da imprensa, se espalhou por toda a Europa e encontrou outros reformadores tais como Ulrich Zwingli e principalmente João Calvino na Suíça. Grande adepto de Lutero, João Calvino irá aperfeiçoar e difundir os seus ideais pela Suíça, de onde futuramente partiram para outras paragens. A Igreja Calvinista pautava-se por uma ideia forte, a da predestinação, segundo a qual a salvação da alma de cada pessoa está predestinada por Deus, sendo impossível alterá-la. Quando Henrique VIII da Inglaterra não consegue ver o seu casamento desfeito com Catarina de Aragão pelo Papa Clemente VII, a fim de desposar Ana Bolena, vai promulgar em 1534 o Ato de Supremacia, documento no qual se intitula chefe da Igreja Inglesa, a recém-formada Igreja Anglicana. Durante algum tempo, a Inglaterra vai ser palco de discórdias entre católicos e protestantes, passando por alguns períodos de acordo com Roma, até que no reinado de Isabel I, e já ao longo do século XVII, se consolida de facto a Igreja Anglicana de influências calvinistas, cujo chefe, ao invés do Papa, passou a ser o próprio rei da Inglaterra. Por todo lado na Europa, os ideais protestantes ganhavam aceitação, sobretudo nos países do norte e do centro, ameaçando o poder de Roma. Os países do sul da Europa, tais como Portugal e Espanha, contudo permaneceram católicos. Esta divisão religiosa da Europa trouxe nefastas consequências. Pela primeira vez na história da Europa, surgiram conflitos religiosos entre cristãos. Entre alguns dos mais destacados episódios, contou-se o massacre de São Bartolomeu, em 1562, onde a população católica de Paris massacrou o grande número da população protestante. Uma tentativa de conquista da Inglaterra, por parte da Espanha de Filipe II, em 1588, e a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, onde vários países europeus se degladiaram entre si, por motivos vários, entre os quais motivos religiosos. Face a este grande crescimento dos ideais protestantes, a Igreja Católica empreendeu alguns meios de resposta.
alguns violentos, de perseguição e dissuasão, tais como a Inquisição e o Índex, outros pacíficos, como a reformulação dos seus ideais no Concílio de Trento entre 1545 e 1563, ou a criação da Companhia de Jesus em 1540, com o objetivo de missionar e educar. Aos primeiros costumamos chamar de Contra-Reforma, pois tinham unicamente por base destruir os princípios da Reforma Protestante. Aos segundos, que partiam da sua própria organização, costumamos dar o nome de Reforma Católica. A Contra-Reforma usou sobretudo dois meios, a Inquisição e o Índex. A Inquisição era um velho método medieval usado na perseguição de heresias, dito de outra forma, práticas que punham em questão a autoridade ou o dogma da Igreja Católica. Surgida em França no século XII e primeiramente usada na perseguição aos cátaros e aos valdenses, seitas cristãs medievais não católicas, foi largamente usada contra membros de outras religiões, como judeus ou simples desafortunados acusados de bruxaria. Os seus inquiridos eram frequentemente executados, na maioria dos casos na fogueira. Com o enfortalecimento dos ideais protestantes, esta prática foi largamente ressuscitada para perseguir estes novos inimigos do catolicismo, levando o Papa Paulo III a reconstituir o Tribunal do Santo Ofício em 1542. A Península Ibérica, por outros motivos, tais como a forte presença de muçulmanos e judeus sefraditas, enfortaleceu esta prática algum tempo antes. Espanha reativou a Inquisição em 1492 e Portugal, como veremos adiante, em 1536, no reinado de Dom João III. O Index Librorum Prohibitorum, em português índice ou lista de livros proibidos, ou mais comumente Index, é como o nome indica uma lista de livros cuja leitura era proibida aos católicos, promulgada em 1559 pelo Papa Paulo IV, em resposta à grande quantidade de publicações anticatólicas, também chamadas de heréticas, que abundavam em consequência do surgimento da imprensa. Listas de livros cuja leitura era proibida não foram incomuns nos reinos dos períodos medieval e moderno, encontrando as raízes mais distantes no século IX. Em Portugal, a primeira lista de livros proibidos surgiu em 1547, seguindo-se mais duas, respectivamente em 1551 e 1561. Paralelamente, a Reforma Católica foi um conjunto de mudanças no seio da Igreja, de modo a acompanhar a Reforma Protestante. Traduziu-se em dois grandes episódios, as reformulações do Concílio de Trento, realizada entre os anos de 1545 e 1563, e a formação da Companhia de Jesus em 1540. O Concílio de Trento foi um conjunto de reuniões dos grandes representantes do clero, o alto clero, na cidade de Trento, na Itália. Iniciaram-se em 1545, mas devido a grandes discórdias no seio da Igreja, só terminaram 18 anos depois, em 1563. Do ponto de vista dogmático e estruturante, a Igreja pouco se alterou. Mantiveram-se os estatutos, as cerimónias, os sacramentos, bem como o culto da Virgem e dos Santos, paralelamente ao culto de Cristo. Mas do ponto de vista organizativo, a situação mudou bastante. Firmou-se a proibição do casamento para os membros do clero e a severa punição de comportamentos imorais no seio do mesmo. Criaram seminários, escolas com o papel de doutrinar os seus membros em cada diocese, e fortaleceu-se o papel do Papa, sendo que de hora em diante unicamente a ele lhe cabia a atribuição dos cargos episcopais. Também os poderes dos bispos saíram reforçados e com maiores deveres. Daqui para a frente, deveriam visitar frequentemente todas as suas paróquias, as chamadas visitações. Foram também criados manuais para a fácil transmissão da mensagem católica às populações, tais como o catecismo, o missal e o breviário. Daqui para a frente, os membros do clero tinham o dever imperativo de explicar a doutrina católica, bem como o de manter a sua reputação limpa de comportamentos imorais. Outro fator que vai reforçar o papel da Igreja Católica vai ser a criação da Companhia de Jesus em 1540 pelo padre espanhol Inácio de Loyola e aprovada pelo Papa Paulo III. Os membros da Companhia de Jesus, vulgarmente conhecidos por jesuítas, caracterizavam-se por uma severa disciplina, formando uma espécie de exército religioso totalmente submisso aos superiores hierárquicos e, consequentemente, ao papado. Diferentemente das tradicionais ordens religiosas, quase sempre dedicadas à cultura dos mosteiros, a ordem dos jesuítas vagueava pelo mundo pregando os ideais de Cristo. A sua principal missão era a missionação, conseguindo recuperar alguns territórios na Europa Central e Oriental, anteriormente perdidos para os ideais protestantes. Contudo, talvez a maior obra dos jesuítas tenha sido a conversão de boa parte das populações indígenas para o cristianismo. Acompanhantes das viagens de exploração portuguesas e espanholas, vão destacar-se grandes nomes como os padres São Francisco Xavier, nas colónias portuguesas da Índia, ou Manuel da Nóbrega e o famoso António Vieira, no Brasil. Grupo religioso bastante instruído, veio igualmente tomar conta da educação um pouco por toda a Europa, fundando e dirigindo colégios e universidades, que os levou a tornarem-se altamente influentes nas sociedades e nas cortes europeias. Em todos estes aspectos, os jesuítas foram talvez os principais executores dos princípios delimitados no Concílio de Trento. Toda esta resposta por parte da Igreja Católica mostrou-se eficaz, pois talvez tenha permitido que conseguisse sobreviver face à onda crescente de ideais protestantes. Contudo, foi tardia, pois boa parte dos territórios, sobretudo do norte da Europa, estavam irremediavelmente perdidos para o catolicismo, onde a ética protestante, que valorizava o trabalho, mesmo o trabalho manual, foi largamente aceite pelas suas populações. Foi sobretudo destes ideais que partiriam os princípios de uma economia capitalista mercantil, liberta de entraves morais causados por uma Igreja Católica, onde o lucro adquirido pelo negócio era muitas vezes tido como fator de pecado.
Os ideais protestantes deram uma pequena entrada em Portugal, sobretudo através de grandes intelectuais como Damião de Góis, que se chegou a corresponder com Martinho de Lutero. Contudo, foram duramente aplacados por uma Inquisição já bem estruturada. Com o elevado número da população judaica e muçulmana na Península Ibérica e o fervorismo religioso de alguns reis, como os assim chamados reis católicos Isabel e Fernando de Espanha, a Inquisição foi previamente estabelecida neste reino em 1492, juntamente com uma ordem de expulsão para todos os que não professassem os ideais da Igreja de Roma, sobretudo os judeus. A vontade de agradar ao reino vizinho levará Dom Manuel I, o então monarca português, a preferir uma ordem de expulsão análoga em 1496, só sendo possível evitá-la com uma conversão ao cristianismo. Dos novos convertidos, sobretudo judeus, surgiram os chamados cristãos novos. Contudo, a introdução da Inquisição em Portugal virá a caber a seu filho, Dom João III, em 1536. Com todo este clima de perseguição, já previamente montado, os ideais protestantes vão encontrar uma forte barreira logo desde os primeiros tempos, o que talvez ajude a explicar como a Península Ibérica sempre permaneceu fiel à Igreja de Roma. De facto, casos como o Damião de Góis foram raros, sendo que este acabou preso pela Inquisição em 1571, embora libertado mais tarde. Da mesma forma, também o índex já se encontrava ativo em Portugal desde 1547. Portugal foi também dos países que mais rapidamente aplicou as deliberações do Concílio de Trento e onde a Companhia de Jesus se implantou mais cedo, controlando os meios de educação através de escolas tais como o Colégio das Artes, criado em 1555, ou a Universidade de Évora, fundada em 1559. Estes, juntamente com a Inquisição, permaneceram no território português por quase 300 anos, só sendo extinta em 1821, mais do que travar a entrada dos novos valores protestantes, travaram igualmente a entrada dos novos valores do Renascimento. Ora, e como já é tradição, aqui temos de novo o nosso sumário. Se acharam este vídeo producente, por favor não se esqueçam de carregar nesse botãozinho vermelho aí do canto para subscrever. Até à próxima.